Olá, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast O P nas Eleições 2020. Aqui nós vamos conversar com os candidatos à Prefeitura de Curitiba. O formato é bem simples. O candidato tem 2 minutos para apresentação e considerações iniciais. Depois vem a entrevista, que vai durar 20 minutos, contados a partir da primeira pergunta, e encerra com mais 2 minutos para se despedir e pedir o voto dos ouvintes. As entrevistas foram realizadas entre os dias 12 e 23 de outubro, e a ordem de exibição foi definida por sorteio. Hoje nós vamos conversar com João Guilherme, ele que é candidato à prefeitura pelo Partido Novo. Candidato, você tem 2 minutos para a sua apresentação. Olá, Pedro. Muito obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui. Olha, eu sou João Guilherme, sou aqui de Curitiba, sou casado, tenho 3 filhas e sou médico aqui na nossa cidade há mais de 20 anos e resolvi enfrentar esse desafio por achar que é o momento das pessoas conscientes, do cidadão, participar do processo político. Infelizmente, estamos afastados desse processo há alguns anos. Há algumas gerações, as pessoas responsáveis, as pessoas que têm essa possibilidade de participar do processo político se alijaram disso, se afastaram, e por isso a política se tornou um lugar de pessoas que não têm sempre um bom interesse e uma boa vontade de mudar a realidade do país. Por esse afastamento, nós temos uma série de penalidades hoje em dia. E a situação econômica, a situação social do Brasil acabou se deteriorando muito. Então, por essa motivação e por esse chamamento das pessoas, do cidadão consciente, é que nós estamos participando desse processo político. E também pela paixão que eu tenho por Curitiba. Eu sou curitibano, gosto muito dessa terra, gosto muito dessa gente. E por ser minha vocação, cuidar das pessoas, é que a gente está enfrentando esse desafio. Temos um desafio muito grande após essa época de coronavírus, onde teremos 2 desafios principais, que é a retomada econômica, onde muitos negócios foram fechados por uma série de decisões equivocadas durante o período da pandemia, e também teremos um grande gargalo no sistema de saúde, onde a segunda onda da Covid, onde as pessoas não estão fazendo o seu acompanhamento de doenças crônicas, vai causar um gargalo no sistema de saúde. Nós temos que estar preparados para enfrentar esses 2 grandes desafios. E temos planejamento, estamos bem estruturados na campanha, temos um plano de governo formado por várias pessoas em vários segmentos da sociedade e estamos muito confiantes que faremos uma gestão absolutamente profissional, baseado na indicação de cargos técnicos, sem acordos políticos. O Partido Novo não usa fundo eleitoral, tem uma chapa pura e por isso não vai ser exceção. Ok? Fechamos o tempo, mas vamos continuar falando aí de algo que você já citou agora no início da entrevista, que é a questão da pandemia. Eu queria que você fizesse uma análise sobre as medidas tomadas pelo governo e também já uma sequência, né? Porque em janeiro, quando o próximo prefeito assumir, ainda estaremos em um período de pandemia. Então, qual é a projeção que você faz disso? Olha, Pedro, nós tivemos alguns problemas graves aqui no enfrentamento da pandemia. A primeira foi a negação à doença, né? Onde a gente viu o atual prefeito, primeiramente, brincar e dizendo que em Curitiba não ia ter coronavírus. Depois, com a chegada do coronavírus, tivemos a antecipação e o lockdown inicial muito exagerado e muito precoce. E, teoricamente, isso foi feito para que a gente preparasse o sistema de saúde. E enquanto tudo estava bem, nós ouvíamos propagandas direto que teríamos 1.000 leitos de UTI e que Curitiba tinha o melhor sistema de saúde do Brasil. Aí, depois de 3 a 4 meses, quando a pandemia chegou aqui no seu nível crítico máximo, é que a gente percebeu que o sistema de saúde não estava preparado. E daí, quando tudo estava ruim, o prefeito sumiu, desapareceu das lives e não conseguiu mais capitalizar positivamente como ele estava tentando fazer no início. E, nesse momento de crise, nós não tínhamos preparados o sistema de saúde, não tínhamos 1.000 leitos de UTI, tínhamos 200 e poucos, não tínhamos a testagem em massa, que deveria ter sido feito, tínhamos 3 a 4 meses para fazer, e não tínhamos resolvido o problema dos ônibus lotados, que foi o maior foco de transmissão aqui de Curitiba. Então, tivemos várias falhas, principalmente por motivação política. Por isso que eu também defendo muito
o fim da reeleição, e eu mesmo, caso seja eleito, não irei me candidatar à reeleição, porque a reeleição foi muito danosa, principalmente em momentos como esse, não só aqui na prefeitura, mas no governo do estado, no Brasil, os políticos profissionais se preocupando com a próxima eleição. Então, na questão da Covid, houve sim essa falha, muito também pelo próprio sistema político que a gente tem hoje em dia, infelizmente, que as pessoas viraram políticos profissionais e sempre pensam na próxima reeleição. Então, houve esse erro, mas nós temos que pensar daqui para diante, tá? Nós, no período de transição entre a atual gestão e a próxima, teremos um curto espaço de tempo, por isso que já estamos nos preocupando com isso também. Iremos ter um secretariado absolutamente técnico, sem ter indicações e trocas de favores por cargos políticos, porque nós somos de um partido diferente, o Partido Novo, que não aceita coligação, por exemplo, com outros partidos que usam o fundo eleitoral. Nós, aqui em Curitiba, temos uma prerrogativa de fazer algo completamente diferente, tendo uma gestão técnica com indicação de pessoas que já trabalham na prefeitura e principalmente focado nos bons serviços da prefeitura. E já, de cara, os dois grandes desafios são justamente a recuperação do sistema de saúde. Só para a gente ter uma noção, nós temos ainda 26 unidades de saúde fechadas. Nós já voltamos a atividades comerciais, já voltamos ao shopping, já voltamos ao teatro, ao cinema, e as unidades de saúde, várias ainda estão permanecendo fechadas. Pessoas não estão tendo acesso a consultas simples, como um controle de pressão arterial, não estão tendo acesso ao seu acompanhamento de doenças crônicas. E esse gargalo vai chegar, a conta vai chegar, e nós vamos ter que estar preparados. E como que a gente vai resolver isso? Com tecnologia, baseado num programa muito inteligente de telemedicina, fazendo a triagem e diminuindo o tempo de espera para uma consulta presencial. Isso foi feito no mundo inteiro durante a pandemia e Curitiba não fez isso ainda. Nós já deveríamos estar atendendo e oferecendo à população esse tipo de atendimento para doenças não só de Covid, mas para doenças do dia a dia. Nós temos essa possibilidade de fazer de uma maneira simples, rápida e barata. E iremos implementar esse sistema a partir do ano que vem na prefeitura sobre a nossa gestão. O sistema de saúde também vai sofrer um gargalo na questão de consultas com especialidades. Nós vamos ampliar os contratos terceirizados que existem com hospitais universitários, hospitais filantrópicos e hospitais e clínicas particulares. Além disso, a gente vai ter o grave problema econômico, né? A gente, infelizmente, a economia e a arrecadação do município vai cair. Mas a gente tem que parar de querer só aumentar a arrecadação através do aumento de impostos. A gente tem que fomentar a economia, a gente tem que gerar crédito, a gente tem que gerar a economia, fazer com que as pessoas consumam nas suas próprias regiões. E para isso temos um plano muito específico, que é a criação de um fundo de aval. Fundo de aval é uma modalidade de crédito onde a própria prefeitura faz o aporte e capta dinheiro para a criação desse fundo de aval. A cada real investido da prefeitura, a gente pode alavancar em R$10 esse fundo de aval. Isso vai possibilitar pessoas que estão agora sem certidão negativa, por não terem pago os impostos, por terem atrasado o seu aluguel ou por terem algum boleto vencido, terem acesso a esse crédito, porque a modalidade de análise do crédito criado pela própria prefeitura vai ser diferente. Então, inicialmente, tivemos problemas com a administração do Covid e vamos ter desafios pela frente. Estamos preparados e prontos para enfrentá-los. Um dos pontos também dessa sequência aí de projetos aí de combate ao coronavírus é a utilização dos leitos que foram criados, alguns já até foram fechados novamente, e eu gostaria de saber como é que isso está encaixado aí nesses projetos aí de retomada da saúde em Curitiba. Eu entendo que esses leitos criados devem ser mantidos para justamente atender essa demanda reprimida que teremos, para que a gente possamos fazer junto com as entidades de classe, junto com o Conselho Regional de Medicina, junto com a Associação Médica, junto com as sociedades de várias especialidades, mutirões de atendimento e resolver os problemas de pessoas com doenças graves que vão estar esperando na fila. Então, nós podemos utilizar essa estrutura, esse investimento já feito e simplesmente manter esse investimento, mas através de uma capacitação e de um relacionamento profissional com essas entidades para que a gente possa atender toda a demanda que vai surgir e que é um problema
grave no mundo inteiro. E só para a gente complementar e para a gente afirmar sobre essa questão da telemedicina, que, por exemplo, aqui o CRM, só durante o problema da pandemia, já emitiu mais de 240 mil receitas, atestados e pedidos médicos online. Então, essa é uma realidade que veio para ficar e não pode ser mantida só na iniciativa privada. Isso aí tem que estar dentro da administração pública de uma maneira rápida e eficiente, e tem como a gente fazer isso com custos muito baixos. Agora, falando um pouco sobre essa questão da economia, que você já citou aí nesse início de entrevista, uma parte financeira vai ser destinada provavelmente para a chegada da vacina, que deve acontecer aí no primeiro semestre do próximo ano. Eu gostaria de saber como equilibrar a economia já tendo um gasto a mais previsto. Olha, vamos esclarecer e deixar bem explicado aqui para o ouvinte o seguinte. A verba do investimento da saúde vem do Ministério da Saúde. A gestão plena é do município, mas dinheiro vem do governo federal. Então, repasse e recurso para administrar a saúde não falta. O que falta é uma boa gestão e um investimento naquilo que é importante. O município não vai precisar fazer investimento no desenvolvimento das vacinas. O município vai ter que se capacitar para atender a população de uma maneira uniforme em todos os bairros e regiões, que é um problema muito grave em Curitiba há muitos anos. Existe um problema crônico de falta de leito de UTI em Curitiba há vários e vários anos. Existe um sistema regulador de vagas quando a pessoa precisa internar, como só para fazer o caminho. A pessoa vai para uma UPA, está com um problema grave, precisa fazer um internamento para fazer uma cirurgia ou um tratamento mais complexo. Tem um centro de regulação que faz essa distribuição de leitos. Essa distribuição de leitos já é um problema sério em Curitiba há muitos anos e ficou ainda mais evidente no Covid. Então, nós temos que ter as soluções de médio e longo prazo, para que a gente não volte a ter esse problema de investimento. E dinheiro tem, e o que a gente tem que fazer é fazer o investimento de maneira precisa, sem desperdício do gasto público. E isso é muito importante a gente falar. Nós, do Partido Novo, nós temos a prerrogativa de dar bom exemplo, cortando privilégio, diminuindo cargos em comissão, fazendo com que o prefeito, o vice-prefeito, os secretários deem exemplo de austeridade, sem precisar de carro oficial, sem precisar de assessores 1000 para fazer qualquer outro tipo de atividade, segurança. Então, nós temos que economizar, nós, os gestores públicos, temos que economizar, dando bom exemplo e encaminhando as nossas ações para que a gente seja muito mais efetivo com o nosso dinheiro. E vamos lembrar que o dinheiro é nosso, dinheiro do contribuinte, dinheiro seu, dinheiro meu, que a gente recolhe, que a gente paga nos impostos, que a gente recolhe do nosso próprio salário. Então, essa gestão do dinheiro público, ela é fundamental. E vem dinheiro federal para administrar a saúde de Curitiba, além daquilo que a gente pode arrecadar. Outro ponto que chama atenção no seu plano de governo é a geração de emprego como retomada da economia. Gostaria de saber quais são as propostas para as pessoas aí que no momento estão desempregadas, um número que cresceu com a pandemia. Nós temos o privilégio de ter como uma vice a Giovana Conte, que é uma pessoa que tem a habilidade, tem se desenvolvido nos últimos anos justamente para desenvolver e capacitar pessoas a ter uma autossustentabilidade em situações de vulnerabilidade. Tanto é que ela faz e desenvolve esse projeto social na comunidade da Vila Torres. A Giovana, com a experiência dela e com a experiência que já vimos em vários lugares do mundo, mostra que a receita para o sucesso é a capacitação e ensinar a pessoa a ter a sua própria geração de renda. Não vai ter emprego formal de uma hora para outra. Aqui no Paraná atingimos um nível máximo de desemprego de 11,2% no último mês. Então nós vamos ter que capacitar essas pessoas e conseguir ter o acesso ao crédito para desenvolver os seus próprios negócios e negócios que estavam fechados, que estão precisando de crédito. Então, nós vamos fazer as duas coisas, capacitação e geração de crédito. Com isso, a gente vai aumentar a geração de emprego e renda no município e tentar atrair o máximo possível investimento para a área tecnológica. A área tecnológica faz um aumento da arrecadação de ISS no serviço. Então, também estão contemplados no nosso plano de governo esse fundo de aval para investimento em startup. E isso sim é inovação. E isso sim é fazer com que a pessoa saia da linha de pobreza através do seu próprio incentivo de trabalho. Essa é a diferença que a gente sempre fala. Inovar é justamente o poder público ter essa capacidade de gestão e de administrar auxiliando a vida do cidadão. E é isso que a gente quer fazer aqui no município de Curitiba. Isso entra também na questão da valorização do cidadão, né, que é muito marcada também no seu plano de governo.
Exatamente. A gente sempre fala que nós temos que ter a ideia de ter o cidadão máximo e tentar diminuir o máximo possível o tamanho do Estado, mas não para atividades que são essenciais. E quais são as atividades essenciais? O bem-estar da população. E isso compõe o quê? Educação, saúde, segurança, lazer, investimento nas medidas profiláticas e preventivas de problemas de saúde, por exemplo. Nosso plano de governo ele é muito claro, onde a gente fala de um novo cuidado, um novo caminho e uma nova cidade. A gente tem essa perspectiva e estamos muito animados, viu? Porque o nosso plano de governo está sendo elogiado em todos os cantos aí, porque a gente fez um trabalho muito sério. Falando agora brevemente sobre educação, a ideia também é aumentar as vagas de educação para o retorno da pandemia, para que possa aí conseguir adaptar aí a todo mundo, conseguir retomar a educação. Gostaria que você falasse um pouco como você enxerga esse período onde a educação está sendo toda de forma remota e também um pouco mais sobre essa proposta de retorno, que também deve acontecer só no ano que vem. A principal responsabilidade do município em relação à educação é a educação básica, a educação infantil, que é o principal momento do desenvolvimento do ser humano. 90% das sinapses do ser humano se desenvolve até os 6, 7 anos de idade. E é nessa fase que a gente tem que fazer um investimento maciço na educação. A gente já foi referência aqui em Curitiba do IDEB, a gente já foi a capital líder e, infelizmente, estagnamos nos últimos anos. Por isso que nós temos que já falávamos e já avisávamos que o problema da falta de investimento nas pessoas estava ocorrendo sempre em Curitiba. E agora, com esse momento da pandemia, essa falta de acesso das crianças, isso afetou o mundo todo. E o ano que vem o desafio será dobrado. E como que a gente pode fazer isso? Aumentando o tempo de permanência na sala de aula e fazendo com que as crianças realmente tenham um nível de aprendizado maior. Só para a gente ter uma noção, aqui no Brasil, a cada 3 minutos de aula, 1 minuto é perdido com atividades burocráticas, como, por exemplo, a simples chamada. Em países desenvolvidos, a cada 7 minutos, 1 minuto é perdido com atividades burocráticas. Então, nós temos que incentivar uma mudança na maneira pedagógica com o apoio dos professores. Os professores não são valorizados mais no município de Curitiba, não são ouvidos, não tem mais o protagonismo e nós vamos devolver isso aos professores e vamos intensificar o tempo de permanência dentro da sala. Outro assunto muito importante sobre a educação é essas parcerias que nós temos com escolas privadas do município que cuidam e fazem a administração de vagas de creches onde faltam vagas no CMEIs. Então, nós vamos ampliar essa rede, fortalecer essas escolas, também para ter esse objetivo de movimentar a economia e fazer com que essas escolas tenham subsistência. Várias, infelizmente, fecharam durante o período da pandemia porque estavam sem recebimento da verba destinada da prefeitura a elas. Então, nós vamos novamente desenvolver essa parceria, aprimorar e tentar melhorar o máximo possível a qualidade do nosso ensino, juntamente com os professores. Outro ponto também que você fala são os projetos a longo prazo, que Curitiba deixou de fazer recentemente na sua visão, e isso vai ao mesmo tempo que você fala que não existirá a tentativa de reeleição caso você seja eleito. Então, eu gostaria de saber quais são os tipos desses projetos e qual que é a expectativa desse longo prazo. Na verdade, a gente tem que ter um projeto de política pública baseado em evidência a médio e longo prazo, né? Tem cidades do mundo que se transformaram em referência nisso, nessa revolução urbana. Aqui na América do Sul, a gente tem exemplo de Medellín, em Colômbia. E o prefeito que fez essa iniciativa inicial não foi o mesmo prefeito que deu continuidade no próximo mandato. E nós temos que ter essa consciência que nós não temos salvador da pátria, não podemos ter. Nós temos que apoiar bons projetos e boas ideias. E temos que ter sempre renovação. A pessoa tem que dar sua contribuição e depois voltar para a sua vida normal de cidadão, sem ser político profissional, que fica querendo se servir, não servir a população. É isso que a gente tem que mudar e nós vamos fazer isso aqui em Curitiba. Curitiba vai se preparar nessa gestão para grandes desafios. O principal dele é justamente a mudança no modelo de transporte urbano. Esse modelo atual, esse contrato atual, vence agora em 2024. 2023 tem que ter o lançamento do edital. Nós vamos preparar esse novo edital, esse novo modal, para que a gente daí sim possa se tornar novamente uma cidade de referência nacional e internacional em mobilidade urbana. Então vamos preparar o município de Curitiba para voltar a ser vanguarda. E isso não pode depender de uma ou duas pessoas. Isso tem que ser um projeto a longo prazo. Curitiba não pode ter dono.
Curitiba não pode ter um nome. Curitiba tem que ser geração de cidadão que prepara a cidade junto para o futuro. Eu quero que as minhas filhas vivam numa cidade muito melhor do que a gente vive hoje em dia. Candidato, eu gostaria de saber agora que você fizesse um breve panorama dessas eleições, visto que, pelo que as pesquisas mostram até então, a gente tem um atual prefeito bem à frente e depois todos os candidatos ali tecnicamente empatados. Então está um equilíbrio muito grande ali nessa segunda posição. Então eu gostaria que você fizesse um panorama de o que você espera dessa campanha, desses próximos passos e também na chegada para um possível segundo turno. Olha, duas situações. Primeiro que as pessoas, o cidadão que não faz parte do processo político ainda não está completamente ligado que vai ter eleição. Esse ano foi um ano muito difícil, um ano de muitos desafios, onde as pessoas estão cansadas emocionalmente e fisicamente, com problemas administrativos, problemas financeiros sérios. Então, política, a gente vai ter essa dificuldade grande de conseguir esse approach, essa aproximação com o eleitor. Mas mais próximo, isso vai acontecer naturalmente. Então, essas pesquisas de agora, para mim, simplesmente não significam absolutamente nada. O que a gente percebe é a rejeição à atual administração muito grande onde a gente anda aqui em Curitiba. Então, isso vai ser natural e o que a gente percebe, o que a gente escuta, é que nós temos uma viabilidade muito grande e que somos uma força muito importante para a chegada do segundo turno. E que se formos ao segundo turno, temos boas possibilidades de vitória. Eu estou muito confiante, estou acreditando muito na nossa campanha, nós já estamos na rua, nós já estamos fazendo a nossa atividade de campanha todos os dias, eu estou andando em todos os bairros e nós vamos ganhar as eleições. Nós vamos para o segundo turno e quando a gente chegar no segundo turno, a gente vai ganhar a eleição, porque daí vai ser muito mais fácil o debate, a gente vai ter muito mais proximidade, a gente vai conseguir ter espaço nas televisões, porque hoje em dia a gente praticamente não vai ter mais debate, a restrição da cobertura está sendo muito grande por um número muito alto de candidatos, mas eu estou confiante que vai ter segundo turno, que nós vamos estar no segundo turno e que nós vamos ganhar a eleição. A gente tem mais ou menos mais 1 minuto aí de entrevista. Eu gostaria de saber como é que está sendo feita a campanha, já que você falou, aliás, que está nas ruas, está visitando os bairros, o quanto a pandemia atrapalha nessa aproximação com o povo e como que você está fazendo. Eu sou médico aqui há 20 anos, né? O que eu mais gosto de fazer é pegar na mão, dar abraço, beijo. Então isso é difícil pra gente, né? A gente está se segurando, está fazendo campanha de rua, mas respeitando, claro, as medidas de isolamento social e as normas que a gente tem. E estamos fazendo bastante investimento em mídias sociais, promovendo os vídeos e fazendo com que esse alcance seja grande, claro, respeitando a legislação eleitoral, mas tentando chegar o mais próximo possível das pessoas e fazendo esse contato, sim. Em 30 segundos, candidato, você acha que a experiência das últimas eleições está sendo válida ou estamos numa eleição completamente atípica? É uma eleição completamente atípica, onde a gente abre mão dessa experiência política, mas tem experiência de ouvir e de conquistar as pessoas. Então, acho que isso é mais importante. Então, muito obrigado, candidato. Agora você tem 2 minutos para fazer a despedida e também pedir o voto das pessoas que estão nos ouvindo. Olha, pessoal, é importante a gente saber que o nosso futuro, o nosso destino está nas nossas mãos. A gente não pode deixar ninguém decidir pela gente como que vai ser a nossa cidade, como que vai ser o nosso futuro, como que vai ser o futuro das nossas próximas gerações. Somos nós que temos que assumir esse papel. Somos nós que temos essa responsabilidade. Não adianta a gente simplesmente fingir que não é nossa responsabilidade, porque é sim. Nós temos que participar do processo político, nós temos que discutir em casa, temos que discutir com os amigos, nós temos que ser mesmo os jovens, principalmente os jovens nas universidades, tem que levar essa discussão muito a sério para que depois a gente não possa ficar se queixando nos próximos 4, 8, 12 anos sobre, puxa vida, a gente infelizmente está sendo comandado por pessoas afastadas da nossa realidade. Cabe a nós aqui em Curitiba, do Partido Novo, temos uma proposta completamente diferente. Nós não usamos o dinheiro do fundo partidário, nós não fazemos coligação, nós não temos rabo preso com o erro de ninguém, nem com o grupo político. A gente pode fazer uma administração verdadeira para o cidadão. Basta que acreditemos e que vocês nos deem a oportunidade de conhecer nossas propostas. Nos sigam na rede social, Dr. João Novo e Giovana Conte, @Dr. João Novo, @Giovana Conte. Partido Novo 30 é uma opção diferente, mas é uma opção de verdade. É uma opção de mudança com responsabilidade. Só o Novo
é novo mesmo. E o novo aqui em Curitiba é você. Você é que vai fazer diferença e você que pode participar desse processo político. Nosso plano de governo é o melhor plano de governo, é o que foi estabelecido em contato direto com a comunidade e nós estamos preparados para mudar o futuro dessa cidade e para que a gente possa construir uma Curitiba mais igual, uma Curitiba mais justa em todos os bairros e em todas as regiões. Muito obrigado, Dr. João Guilherme Giovana Conte, número 30. Estamos chegando ao final de mais uma edição do podcast O P nas Eleições 2020. Apresentação, Pedro Talim. Produção, Samar Mourad. Trabalhos técnicos, André Ambonati. Professora orientadora, Sandra Nodari. E coordenadora do curso de jornalismo da Universidade Positivo, Maria Zaclis Veiga. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima.